Primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque a gente faz oposição a esse desgoverno aqui todos os dias. É muito importante se inscrever nos canais de oposição, porque a guerra política de 2022 já começou e o bolsonarismo vai usar muito dinheiro público para tentar se reeleger e principalmente tentar eleger aqueles bandidos deputados bolsonaristas. Então, inscreva-se nos canais de oposição. Agora, vamos falar sobre um esqueminha da família Bolsonaro com a marca de armas Glock. Muita gente já deve ter escutado em filmes, em séries, que tem um revólver que se chama Glock. Eu vou até mostrar aqui uma foto de um revólver, que é um revólver do Eduardo Bolsonaro. Ó, tá aqui um revólver dourado que ele comprou. Ele até comemorou, chegou minha Glock nova, dá para ler aqui. Quem quiser pode ler aqui o texto dele. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler depois durante o vídeo. Ok, o que acontece? Temos o novo ministro do Meio Ambiente. Saiu o Ricardo Salles que virou agora comentarista da Jovem Pan, e entrou um novo ministro do Meio Ambiente, que é o Joaquim Álvaro Pereira Leite. Ok. Novo ministro do Meio Ambiente, muita gente não sabe, mas a irmã dele, Fernanda Pereira Leite, ela é a diretora, ela é a manda-chuva da Glock no Brasil. E desde que o Bolsonaro assumiu, a Glock já fez contratos de mais de 40 milhões de reais com o governo federal sem licitação. Veja bem, uma coisa é um contrato com licitação, ou seja, o governo quer comprar armas. Então vamos aqui fazer uma licitação, aí as marcas de pistola vão dizer quais pistolas tem, qual é o preço, veremos qual é a melhor e compraremos a melhor. Tem várias marcas de pistola, tem a Glock, tem a Taurus, tem outras, enfim, não sou um especialista em marcas de revólver. Mas quem é policial, quem é militar, quem já teve arma ou tem, deve saber que há várias marcas. Ok, o governo Bolsonaro não, eles não fazem assim. Eles fazem uma licitação e eles querem a Glock. Pronto, tem que ser a Glock. Só que a gente sabe agora que a irmã do ministro do Meio Ambiente, ela é a manda-chuva, ela é quem manda na Glock no Brasil. Mais do que isso, o presidente da Glock no Brasil foi levado pelo Eduardo Bolsonaro a mais de 40 encontros com a cúpula do governo Bolsonaro. Para quê? Para vender armas, a maioria delas sem licitação. E só que esse esquema já vem desde antes. Quando teve a intervenção militar no Rio de Janeiro, lembra que o Michel Temer ele fez uma intervenção militar no Rio de Janeiro? Sabe quem era o interventor da intervenção que teve no Rio de Janeiro? A intervenção que mais matou, a intervenção só ajudou as milícias, não ajudou em nada a população? Pois bem, o interventor federal do Rio de Janeiro era o general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa do Bolsonaro. Braga Neto sempre foi assim com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. E o Braga Neto, já lá na época, lá atrás, em 2018, ele já comprava para a intervenção militar no Rio de Janeiro armas Glock sem licitação. Para ele comprar 20 milhões em pistolas da Glock sem licitação, sabe o que fez o Braga Neto? Ele usou um trecho da lei de licitações que diz que em situações de guerra não necessita licitação, dispensa, ou seja, você não precisa ver. Licitação é o seguinte, licitação é uma coisa quando o governo vai fazer alguma compra pública, que, como eu falei, vão várias marcas, várias empresas colocam suas ofertas, aí o governo, tudo aberto, tudo transparente, aos olhos do povo, diz, olha, essa é a melhor oferta, vamos comprar dessa marca aqui. As outras, me desculpem, mas essa aqui é a melhor oferta em custo-benefício, porque estamos gastando dinheiro público, então tem que ser uma coisa aberta para a população saber, uma coisa transparente. Ok, sem licitação não. Se escolher, eu quero essa marca aqui, por quê? Porque o dono da marca é meu amigo, então paga 20 milhões para essa marca, ponto final, acabou. Ah, era mais cara que as outras? Não interessa. Ah, não era tão boa, talvez quanto as outras? Não interessa. No caso, não importa se era ou não, o que importa é o seguinte, desde que o Braga Neto se tornou interventor militar no Rio de Janeiro, começou um esquema da Glock com o Braga Neto. Esse esquema foi levado para o governo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro é quem tem as ligações com o atual ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Álvaro Pereira. E aí, olha só, o ministro entrou e a irmã dele começou a fechar contratos com o governo federal. Enquanto ela fecha contratos com o governo federal, os filhos do Bolsonaro viraram, agora eu vou mostrar aqui o texto do Eduardo Bolsonaro, viraram praticamente garotos propaganda da Glock. Isso aqui é o Eduardo Bolsonaro, mostrando aqui uma arma dele que chegou, e aí ele fala isso aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, mas já eu vou ler, ó. Pausa aí para ler, ó. Eu vou ler aqui. Bolsonaro, no Instagram dele. Finalmente chegou minha pistola Glock, uma importação que só ocorre porque sou atirador, sócio de um clube de tiro. A propósito, ele importou essa pistola no clube de tiro ponto 38, né? Aquele que frequentado pelo Adélio, aquele também frequentado pelo delegado, pela pessoa que matou o delegado do caso Teori Zavascki, enfim, é esse clube de tiro.
Aí ele, uma importação que só ocorre porque sou atirador, sócio de um clube de tiro, federado e confederado, o que dá mais de R$2.000 por ano, por baixo. A operação de importação demora em média quase um ano, e uma arma dessa custa em torno de R$10.000, sendo que já vi policial vendendo no Brasil uma Glock por 16 mil. Que eu saiba é ilegal o policial vender a sua própria arma, mas pois bem. Tá. Nos Estados Unidos, uma arma dessa vende em qualquer lugar por uns R$2.500. Aí ele fala, camuflagem do ferrolho feita pela, aí ele fala aí, quem? Importação com despachantes do... Tá aqui até embaixo ele coloca, importação com despachantes do Clube 38, o clube lá frequentado pelo Adélio. Esse é o Eduardo Bolsonaro falando da Glock dele. Aqui está o Carlos Bolsonaro em uma das centenas de fotos que ele tem armado. Eu nem sei como uma pessoa dessa consegue passar no teste psicotécnico, também com uma Glock. Mais do que isso, tem outra foto do Carlos Bolsonaro aqui, é essa até mais nova, dizendo que se um ladrão invadir a casa dele, ele vai dar flores pro ladrão. Tá aqui ele com as flores e tá aqui ele com uma Glock. E olha a camisa dele aqui, Save the Glock, salve a Glock. Tá aqui, ó, camisa do Carlos Bolsonaro. Eles passaram a fazer propaganda direta da Glock. E tem uma coisa engraçada, antes do Bolsonaro ir pro governo, tanto Jair Bolsonaro quanto os filhos dele faziam propaganda da Taurus. Taurus é também uma outra empresa que vende armas. Inclusive um dos presidentes da Taurus, em 2016, ele deu uma declaração dizendo, olha, a gente paga para a bancada da bala, a gente faz doações para a campanha deles. Antigamente podia empresas doarem para campanhas, isso parou em 2017. Ele fala, a gente faz doação para vários deputados. O único que a gente não faz é o Jair Bolsonaro, que para ele não precisa, ele faz propaganda da nossa marca de graça. Então, para que vai doar se ele faz de graça? Pois bem, é o que falou lá o presidente da Taurus. E realmente, o Bolsonaro tem várias fotos e vídeos com fuzil, tudo da Taurus. Tem foto dele assim com o logo da Taurus atrás e tal. Desde que entrou no governo Bolsonaro e se aliou ao Braga Neto, o Bolsonaro mudou. Os filhos do Bolsonaro esqueceram a Taurus e passaram a fazer propaganda da Glock. E a Glock começou a fazer contratos com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, principalmente com a Polícia Rodoviária Federal. Isso me lembra uma coisa, tem que ligar os pontos no governo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, saiu uma denúncia mais ou menos 2 meses atrás, e eu até falei isso aqui em vídeo. O Eduardo Bolsonaro, eu até mostrei uma foto do Eduardo Bolsonaro com o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ele se tornou praticamente o manda-chuva da Polícia Rodoviária Federal. Ele interfere em tudo da Polícia Rodoviária Federal, que vê as estradas. Inclusive, o governo Bolsonaro colocou um decreto para a Polícia Rodoviária que, quando a polícia vê pessoas que estão transportando armas, antigamente não podia. Se alguém está transportando uma arma, você está lá com o seu carro, tem uma arma no seu carro, a polícia te parou, viu a arma. Você mostrava a documentação, se a documentação não tivesse em dia e você não tivesse a permissão para estar transportando aquilo numa rodovia federal, sua arma era apreendida e você podia você respondia a processo. Não dava prisão em flagrante com a documentação regular ou mais ou menos irregular, depende de quão irregular estava, mas respondia a processo e a arma era apreendida. O Bolsonaro baixou um decreto que não, isso muda. Agora, pessoas podem do Oiapoque ao Chuí, quer dizer, de norte a sul, de sul a norte do Brasil, podem viajar em rodovias federais com um arsenal de armas. Se a documentação estiver errada ou vencida, os policiais não podem fazer nada. Eles podem, no máximo, abrir um processo administrativo. Processo administrativo, eu vou te dar uma tradução. Nada. Não dá em nada, ninguém vai preso, ninguém paga multa, não precisa nem de advogado. Você finge que não existe processo administrativo. E as armas não podem ser apreendidas. Só para você ter ideia, isso foi uma exigência. Isso foi uma ideia do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Outro amigo do Eduardo Bolsonaro é um que em 5 de janeiro, um dia antes da tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro ele estava numa reunião que foi chamada de Conselho de Guerra do Donald Trump, que era uma reunião no Trump Hotel, o hotel do Donald Trump, em Washington, em que estavam 2 senadores pró-Donald Trump, os 2 mais trumpistas, estavam 2 ou 3 deputados, eu ia falar congressmen, deputados, e estavam algumas pessoas do governo Trump, estava o Lindell, que é um dos maiores financiadores da campanha do Trump, estavam 2 advogados do Donald Trump, um deles ex-prefeito de Nova York, muita gente ali do Donald Trump, foi onde eles programaram como seria a tentativa de golpe do ano que vem. Às vezes falta a palavra todas essas matérias eu li em inglês, eu quero falar a palavra em inglês, parece uma coisa em português. Pois bem, ali eles programaram, eles fizeram toda a tentativa de golpe do dia seguinte. Nessa reunião, o Eduardo Bolsonaro estava. É por isso que ele vai ter muitos problemas com a justiça norte-americana, mas calma, isso vai demorar, viu? Vai demorar 2, 3 anos. Tá, só que o Eduardo Bolsonaro, ele não apenas estava, ele levou um convidado. O convidado dele, ele é dono de uma empresa de blindados no Brasil. Para você ter ideia da interferência, não,
de como Eduardo Bolsonaro tem influência na Polícia Rodoviária Federal, esse convidado do Eduardo Bolsonaro, ele abriu uma empresa no Brasil em março de 2019, ou seja, 2 meses depois do Bolsonaro assumir, ele abriu uma empresa no Brasil. A empresa dele já fechou mais de 20 milhões em contratos, sem licitação, para vender blindados à Polícia Rodoviária Federal. Inclusive no site da empresa, tem lá uma foto, eu mostrei aqui várias vezes em vídeos sobre o assunto, tem lá um carro da Polícia Rodoviária Federal. Eles compram um carro, eu não sei qual é o modelo de carro que tem a polícia, tem vários modelos, mas como um carro de passeio, um sedã, e aí eles vão lá, colocam blindagem, colocam adesivam o carro, polícia rodoviária, colocam na frente uma proteção, atrás, não sei o quê, aí tiram o banco de trás, porque para levar bandido, tudo mais, enfim. Fazem isso tudo, essa empresa, e tem contrato sem licitação. Quem também conseguiu contrato sem licitação com a Polícia Rodoviária Federal é a Glock, que também faz. É engraçado, eles vendem a arma, a pistola para atirar, e eles também têm uma empresa que vende blindados para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso, desde que o Bolsonaro assumiu, está sendo feito sem licitação. E o ministro do Meio Ambiente, a irmã dele, é a manda-chuva da Glock. Para você ter ideia de como as coisas são, tem coisa que a gente nem está vendo no governo que pode ter muita irregularidade, quer dizer, tá rolando para todo mundo. Outra coisa, só que ninguém sabia, assim, a título de curiosidade, o atual ministro do Meio Ambiente, a família dele é uma família de grileiros. O que são grileiros? Grileiros são pessoas que roubam terras. Como se rouba uma terra no Brasil, Thiago? Imagina que tem uma terra que não é de ninguém assim, tá lá, tem lá uma área de floresta. Eles pegam, antigamente se fazia assim, faça um documento falso dizendo um documento de cartório dizendo, olha, meu avô comprou essa terra faz 50 anos. Tá, só que para um documento parecer que tem 50 anos, como faziam? Colocava o documento numa gaveta cheia de grilos. Por quê? Porque depois de 24 horas, 48 horas, os grilos ficam ali pulando e tal, o cocô do grilo faz o documento ficar com um aspecto de documento antigo. Sabe o documento antigo que a folha, em vez de estar branca, está meio amarronzada, meio amarelada, meio esfarelada? Então, o cocô do grilo faz esse aspecto no documento, se você colocar numa gaveta com grilos, em 24 a 48 horas. É por isso que se chama grilagem. Olha só, se inscreve aí, aqui tem utilidade pública. Pois bem, o ministro do Meio Ambiente é de uma família de grileiros. Eles estão tentando roubar uma terra indígena que fica no município de São Paulo, em Osasco, uma terra de 500 hectares, de duas aldeias indígenas. E eles estão, desde os anos 80, brigando na justiça para roubar isso. Eles já chegaram aí em 96, junto com a polícia militar do então governador Mário Covas, foram lá com a polícia para retirar os indígenas da terra que eles estão antes do Brasil se chamar Brasil. Antes de chegar aqui qualquer europeu, antes de alguém falar a palavra Brasil, esses indígenas já estavam lá. E o atual ministro do Meio Ambiente é um desses grileiros que está até hoje tentando expulsar o pessoal de lá. Para quê? Para tomar essas terras, para depois vender essas terras, esses terrenos que em São Paulo e Osasco, um lugar valorizado, por muito mais dinheiro. Só para você ter ideia de quem é o bandido que é o atual ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, sai o Salles, Ricardo Salles, que é um cara ligado com tudo de ruim e do pior que existe, e entra um outro cara que é tão bandido quanto. E aí, esse cara que é tão bandido quanto na questão do meio ambiente, na questão de perseguir indígenas, inclusive, há alguns anos tem várias denúncias de que passavam familiares deles com carros perto das aldeias, atirando pro alto à noite, não deixavam eles dormirem, faziam terrorismo, tocaram fogo na casa de uma das famílias indígenas, tudo mais, quer dizer, bandidão da pior espécie. E aí, coincidência ou não, a irmã dele é a representante da Glock no Brasil e agora começaram a assinar vários contratos sem licitação. A gente vê tanta corrupção no governo que às vezes uma passa batida. Aqui no Plantão Brasil não passa batido. Quem quiser nos apoiar, inscreva-se aqui no canal, é de graça. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, que o povo tem que saber. O povo não sabe dessas coisas. Mas nesse caso não esse crime, mas outros. Aqui, Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, ó. Vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Meu Brasil, agora mesmo no YouTube, que se inscreva no canal Plantão Brasil. E o desemprego deixa o povo em alvoroço, a comunidade volta o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu, esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só
só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora o Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Tá aqui, eu não sei vocês, mas eu adoro esses vídeos que mostram o pessoal sai das casas, todo mundo vai pra calçada só para ver o carro de som passar, que agita a cidade inteira, fica falando disso 2, 3 dias depois, ó, passou aqui o fora Bolsonaro. Então, muita gente que é contra o Bolsonaro fala, será que sou só eu? Não, tá lá o carro de som para mostrar para as pessoas que estamos todos contra o Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, deixa também minhas outras redes sociais e vamos continuar indo para cima desses malditos. Falou!